Graça e paz do Senhor Jesus. Deus tem uma palavra para você neste dia. Estamos iniciando um fim de semana, hoje sexta-feira. A semana foi abençoada com a graça de Deus. Nós estamos firmes e fortes para continuar vivendo mais um período. O Senhor me falou hoje pela manhã e o que Ele falou comigo eu quero compartilhar com vocês. E é sobre o cuidado de Deus por nós. Nós passamos por momentos e por situações na nossa vida, com filhos ou mesmo conosco, que nós muitas vezes pensamos que podemos estar sozinhos ou não conseguimos compreender e enxergar que o agir de Deus, o cuidado do Senhor está sobre as nossas vidas. Mas o Senhor hoje falou comigo a respeito disso e Ele falou que está conosco. Aleluia, glória a Deus. Passamos por as 2 últimas noites uma dificuldade um pouquinho com relação à enfermidade. A minha filha ela ficou meio ruinzinha, garganta meio ruim e febre, e aquela situação que os pais ficam, incomodados, atentos, ficam preocupados, com o bem-estar dos filhos, o bem-estar e com o cuidado mesmo. Administramos medicações, mas a febre não abaixava. Mas embora essa febre não abaixasse, a gente acredita e a gente tem certeza e confia no agir e no poder de Deus. Então pedimos ao Senhor que Ele cuidasse de nossa filha. E assim que nós administramos as medicações, passou um bom tempinho, a febre começou a baixar, a febre reduziu completamente e agora ela está muito bem com a graça de Deus. Só que fica sempre aquela preocupação de pai, Mas e Deus? Como fica Deus também com relação a isso? Nós somos seus filhos. Será que Deus se preocupa conosco? Será que Deus cuida de nós como nós, pais, cuidamos dos nossos filhos? Vamos ver isso à luz da palavra do Senhor? Lá nos Salmos de número 40, versículo 17, está escrito da seguinte forma. O salmista fala: sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Ele pode estar sendo aqui um pouco a questão de dizer que é pobre ou necessitado, a questão do seu espírito, por mais que ele possa ter riquezas ou não. Nesse caso, ele afirma categoricamente que embora ele tenha dinheiro ou não, nesse caso, sou pobre ou eu tenho dinheiro, riqueza, ou sou pobre de espírito, ou sou pobre na minha fé, ou sou tão fraco, tão fraquinho, Deus cuida de mim. O Senhor cuida de mim. É uma certeza que Ele tem. Esse cuidado nos remete ao velo, ou a velar, Aquilo que se vela, aquilo que se cuida, aquilo que se protege, aquilo que se preocupa. No Salmos de número 116, o versículo 6, está escrito assim, o Senhor vela pelo simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Novamente o salmista falando que o Senhor vela por aqueles que são simples. Vela no sentido de se preocupar. O Senhor se preocupa. O Senhor guarda. O Senhor protege. O Senhor cuida. Salmo de número 37, versículo 18. O Senhor vela pela vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. O cuidado do Senhor para conosco não é aquele cuidado momentâneo. Não é aquele cuidado passageiro. Não é o cuidado como nós muitas vezes cuidamos das nossas coisas. Resolvemos ela hoje e amanhã não precisa ser resolvido mais. Resolvemos o momento, o aqui e o agora, e não precisa mais de solução, porque já está tudo certo. Deus não. O cuidado dele permanece. O cuidado do Senhor é constante sobre as nossas vidas. A sua proteção, o seu poder sobre nós, as suas mãos estendidas, o sangue derramado lá na cruz do Calvário para nos lavar, para nos redimir. É constante isso. Não é momentâneo, não é passageiro. Ele permanece. Assim como a palavra do Senhor que eu acabei de ler. A herança deles permanecerá para sempre. A herança de quem? Dos íntegros. Mas por que permanecerá para sempre? Porque Deus permanece para sempre. O cuidado dele permanece. O Salmo de número 145, versículo 20 fala: o Senhor cuida, o Senhor vela de todos os que o amam, de todos aqueles que amam a Deus. Deus tem prazer em cuidar, Deus tem prazer em velar. O que acontece é que muitas vezes nós limitamos o cuidado de Deus. Limitamos esse cuidado apenas para um momento,
apenas para o aqui e agora, apenas para determinadas situações. Limitamos o cuidado de Deus apenas para as bênçãos, apenas para os milagres, apenas para as vitórias, para as conquistas. Pensamos que Deus está cuidando de nós quando Ele vem, desce à terra e vence por nós. Pensamos que Deus está cuidando de nós quando nós pedimos algo para Ele e Ele nos atende. Pensamos que Deus cuida das nossas vidas quando nós estamos necessitados e Ele vem em nosso favor. Mas não é apenas isso. O cuidado de Deus ele é constante em tudo e em todas as áreas das nossas vidas. O fato de nós podermos descansar no Senhor é um cuidado. O fato de nós podermos falar com Ele e chamar a atenção dEle é um cuidado dEle para conosco. O fato de nós podermos abrir os nossos olhos, enxergar a presença de Deus, o agir de Deus, é um cuidado dEle nas nossas vidas. O fato de nós podermos, de quando nós necessitamos e buscamos a Ele, é um cuidado dEle nas nossas vidas, mas não somente. Quando nós respiramos, Ele está cuidando de nós. Quando nós nos alimentamos, Ele está cuidando de nós. Quando nós saímos de casa para ir ao trabalho, Ele está cuidando de nós. Quando nós estamos no nosso trabalho com as aflições que nos rodeiam, Ele está cuidando de nós. Quando nós saímos do trabalho e temos os nossos demais afazeres, Ele está cuidando de nós. Quando estamos no trânsito, muitas vezes tensos, muitas vezes estressados, Deus está cuidando de nós. Quando estamos sofrendo algum risco, algum perigo, Deus está cuidando de nós. Quando nós estamos alegres, felizes, quando nós estamos contentes, Deus está cuidando de nós. O cuidado do Senhor é o tempo todo nas nossas vidas. As nossas vestes, o nosso organismo, a nossa saúde física, a nossa saúde espiritual, a nossa saúde mental. Deus cuida de nós. Não apenas quando nós precisamos. Quando nós precisamos, o cuidado de Deus ele é intensivo. Ele é intensivo, ele é focado, é especializado. Quando nós não precisamos, que é impossível, nós precisamos, somos dependentes do Senhor, mas quando há aquela sensação de que não há essa necessidade, quando nós não estamos necessitados, como o salmista fala, sou pobre e necessitado, mas e daí? Quando nós não nos sentimos necessitados? O que acontece? Deus cuida de nós da mesma forma. Deus continua agindo sobre as nossas vidas. Nós é que muitas vezes não enxergamos. Quando nós pensamos que Deus está em silêncio, na verdade Deus está trabalhando. Ele está agindo. Não precisa falar conosco. Não precisa enviar anjos ao nosso redor para que nós possamos enxergar o agir de Deus. Não. Ele continua cuidando de nós. Assim como os pais que ficam velando a criança, que ficam ali em cima dela, observando as suas reações, observando a temperatura, administrando a medicação. O Senhor também, com seus olhos lá do alto, enxergam as nossas vidas e contempla aquilo que nós estamos fazendo, as nossas necessidades, os nossos problemas, as nossas aflições. O Senhor cuida de nós. Muitas vezes nós pensamos e queremos que o Senhor cuide naquele momento, mas esquecemos que Ele já está cuidando de nós. Nós pedimos. A palavra do Senhor fala que nós devemos pedir. Nós pedimos, mas não devemos esquecer que Ele já está cuidando de nós. Que Ele já está constantemente nos cuidando. E as demais coisas nas nossas vidas são acrescentadas a partir do momento que nós buscamos a Ele e a sua justiça. A palavra do Senhor fala isso. Quero que você tenha uma reflexão sobre o cuidado de Deus, sobre o cuidado do Senhor sobre a sua vida, sobre o que Ele tem feito para você, sobre as suas necessidades, mas não apenas as suas necessidades, aquilo que você tem. Seja grato pelo que você tem, seja grato pelo cuidado de Deus que já está agindo sobre você. E tenha um excelente fim de semana. Regozije no Senhor. Ele é a nossa força. E como Ele sendo a nossa força, nós temos que regozijar nele. Nós temos que ser gratos ao Senhor. Agradecendo por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, pelas bênçãos, pelas vitórias, pelas lutas que enfrentamos. E Ele é conosco,
constantemente para nos abençoar, para nos guardar, para nos proteger, para nos cuidar. Cuidar de nós da melhor maneira que existe, que é a melhor maneira dele. A maneira do Senhor cuidar de nós é a melhor forma de nós sermos bem-sucedidos. Tenha um excelente fim de semana na presença de Jesus Cristo, sabendo que Ele está voltando e que você deve estar preparado. Ele cuida de nós, mas você também precisa cuidar da palavra dele, cuidar da sua vida espiritual. Fica firme e na presença de Jesus. Deus te abençoe e até mais.